Bom, pessoal, eu vou resolver alguns exercícios sobre fórmulas químicas. A gente tem fórmula do tipo mínima, molecular e percentual, sendo que a formulinha que a gente mais usa é a formulinha molecular, certo? Então, olha só, vamos ver esse primeiro exercício aqui, ó. Ele fala assim: descubra a fórmula molecular das substâncias, abaixo. E aí aqui, olha só, esse FM significa fórmula mínima, tá? Então, nesses exercícios aqui, na verdade, a gente vai trabalhar de maneira que a gente consegue transformar a fórmula mínima em molecular, a fórmula percentual em fórmula mínima, a fórmula mínima em percentual e assim por diante. Então, a gente vai trabalhar com essas mudanças. Se o exercício me dá um tipo de fórmula, como será que eu vou transformar em outro tipo de fórmula, tá? Então, a ideia desses exercícios é mostrar isso, tá? Então, olha só, o que a gente tem aqui primeiro, ó. Na letra A, ele me deu a fórmula mínima do CH2. Lembrando que fórmula mínima, ela apenas nos dá os elementos que compõem a substância e a menor proporção que existe entre eles. Então, normalmente a fórmula mínima, ela não indica quem é a substância. Ela só indica quem são os elementos e que proporção que eles se encontram naquela substância, tá? Então, aqui, olha só, ele diz que a fórmula mínima é CH2, só que a a massa molecular da substância em questão é 70 gramas por mol. Então, ele me deu a fórmula mínima e eu quero achar a fórmula molecular. E como dado do exercício, ele me deu a massa molar. Quer dizer que 1 mol da substância tem a massa de 70 gramas. Como que eu faço isso? Bom, primeira coisa, eu preciso descobrir quanto que é a massa da fórmula mínima, tá? Então, a minha fórmula mínima é CH2. A gente sabe que o carbono tem a massa 12 gramas por mol. O hidrogênio tem massa 1, aqui tem 2, então eu tenho 2 gramas por mol de hidrogênio. Então, daqui eu tenho que a massa molar da fórmula mínima é essa aqui, ó, 14 gramas por mol. Tudo bem? Bom, e aí, o que eu faço? A partir do momento que eu sei qual que é a massa molecular da fórmula mínima e o exercício me deu a massa molar da fórmula molecular, o que eu tenho que saber? Eu tenho que ver quantas vezes, tá? Existe essa massa aqui naquela lá. Então, por exemplo, ó, a gente sempre vai fazer essa continha aqui, ó. A massa molar da fórmula molecular dividido pela massa molar da fórmula mínima. Porque isso aqui vai me dar quantas vezes uma é maior que a outra. Então, olha só. Quanto que é a massa da fórmula molecular? 70. Qual que é a massa da fórmula mínima? Acabei de calcular, é 14. Então, ó, se eu pegar 70 e dividir por 14, a gente vai ver que isso aqui vai dar 5. O que significa isso? Que a fórmula molecular é 5 vezes, tem uma massa 5 vezes maior do que a massa da fórmula mínima. E aí, para eu descobrir qual é a fórmula molecular, eu vou pensar assim, ó. Fórmula mínima, CH2, certo? Quantas vezes ela é menor que a fórmula molecular? 5 vezes. Então, eu vou fazer vezes 5, que é esse valor aqui que a gente achou, tá? Coloquei dentro do parênteses, porque todos os elementos têm que fazer a multiplicação, é como se fosse uma distributiva. Então, ó, carbono vezes 5, C5. Hidrogênio eu tenho 2, vezes 5, 10. Então, essa daqui vai ser a minha fórmula molecular, tá? Então, aqui, ó, fica bem evidente, ó. Fórmula mínima, CH2. Fórmula molecular, C5H10. Olha lá, essa aqui é 5 vezes maior que aquela. Tudo bem? Aqui eu vou fazer um exercício parecido, ó. Então, mesma coisa, ó.
ele me deu a fórmula mínima C2H3O2. Então, ó, C2H3O2. Vamos calcular a massa dessa fórmula mínima aqui, ó. Carbono, 12 vezes 2, 24. Hidrogênio, eu tenho 3. Cada hidrogênio é 1, 3 vezes 1, 3. O oxigênio é 16, eu tenho 2, 16 vezes 2, 32. Essa soma aqui vai dar 59. 59 gramas por mol, tá? Então, a cada mol dessa fórmula mínima, eu tenho uma massa de 59 gramas, certo? E aí, eu vou fazer de novo essa divisão aqui, ó, tá? Que vai ser a massa da fórmula molecular dividido pela massa da fórmula mínima que a gente calculou agora. Então, olha só, fórmula molecular, qual que é a massa? Ele me deu, ó, 118 gramas por mol, então é 118. Qual que é a massa da fórmula mínima? Ó, calculei agora, 59. 118 por 59 vai dar 2. Então, o meu fator de multiplicação aqui é 2. Então, eu vou copiar de novo a fórmula mínima, C2H3O2. Vou multiplicar todo mundo pelo fator que eu acabei de achar, que é o 2, tá? Isso aqui vai me dar qual fórmula molecular? C2 vezes 2, C4. Hidrogênio, eu tenho 3 vezes 2, 6. Oxigênio, eu tenho 2 vezes 2, 4. Então, essa daqui é a fórmula molecular. Certo? Então, resumindo, quando ele dá a fórmula mínima, pede a fórmula molecular e dá a massa molar da substância, é só fazer isso daqui. A gente faz a continha, acha quanto pesa a massa da fórmula mínima, divide, aí eu vou ter, claro, né? Você vai sempre colocar o maior dividido pelo menor, tá? Para achar esse fator de multiplicação aqui. Bom, próximo exercício. Olha lá, esse daqui é um pouquinho mais complicado porque tem um monte de pensamento. Ele fala assim, ó, a fórmula percentual de uma substância orgânica é C40%, hidrogênio 6,66%, oxigênio X%. Olha só. Então, toda vez que eu tenho a fórmula percentual, eu vou ter formulinhas assim, ó. É meio esquisito, mas é assim mesmo. Então, aqui, ó, carbono a porcentagem, hidrogênio a porcentagem, oxigênio a porcentagem. Ele não me deu a porcentagem aqui, mas isso aqui é muito fácil de achar, né? Se é fórmula percentual, o total tem que ser 100. Então, se eu pegar o 40, somar com 6,66, subtrair de 100, eu acho quanto que é esse valor de X. Tudo bem? Bom, aí o que ele fala? Ó, sua massa molecular é 180 UMA. Esse UMA aqui é unidade de massa atômica, que a gente pode representar por aquela letrinha chamada Mi, tá? A mesma coisa, eu posso tanto usar esse U ou Mi, né, que tem essa perninha mais comprida, quanto o UMA, que é a unidade de massa atômica. Lembra, qual que é a diferença de eu falar 180 UMA e falar que nem aqui, ó, 70 gramas por mol? A diferença é a seguinte, ó, aqui eu tô usando gramas. Mas para eu falar que uma substância pesa em gramas, eu preciso juntar 1 mol dessa substância, ou seja, 6 vezes 10 a 23 moléculas dessa substância para poder indicar a massa em gramas. Quando eu falo UMA ou Mi, eu quero dizer que eu estou falando a massa de uma única formulinha, tudo bem? Então, por exemplo, ó, a glicose... Um exemplo para vocês relembrarem. A glicose é C6H12O6. Isso aqui é a formulinha da glicose, tá? Se eu fizer essa continha aqui, vai dar 180. Mas 180 o quê? Ah, se eu tiver 1 mol de glicose,
eu sei que eu tô falando de 180 gramas, tá? Lembra, 1 mol indica 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, se eu juntar esse punhado de molécula aqui, eu vou ter o resultado em gramas, tá? Agora, eu posso também falar que eu tenho 180 Mi, ou MA, unidade de massa atômica. Aqui, eu tô falando de uma única molécula de glicose, tá? Então, essa que é a diferença, tá? Quando a gente fala Mi, ou UMA, unidade de massa atômica, é uma única molécula daquela substância. Quando eu falo gramas por mol, significa que eu tenho que juntar esse monte de moléculas aqui para conseguir aquele resultado em gramas. Bom, enfim. Isso não muda nada o jeito de resolver o exercício, tá? Então, olha só, ele quer saber a fórmula molecular. Aqui, olha só, o exercício anterior, ele me deu a fórmula mínima para achar a molecular. Agora, ele me deu a fórmula percentual para achar a molecular. Só que não dá para eu achar direto a percentual, da percentual achar a molecular. Eu vou ter que antes achar a fórmula mínima. É um passo que a gente vai fazer, ó. É percentual, vou achar a fórmula mínima, e a partir desse valor aqui que ele me deu, eu vou fazer continha desse jeito aqui, para poder achar a fórmula molecular. Bom, primeira coisa, eu vou achar quanto que vale esse X aqui, ó, que eu preciso saber. Então, olha só, fórmula percentual. Se 40%, hidrogênio 6,66%, oxigênio X%. Tá. Então, olha só, se eu somar isso aqui, vai dar 46,66% mais X%. Estamos falando de porcentagem, então o total tem que ser 100, tá? Quando eu fizer essa continha aqui, eu vou passar o 46,66 para lá, vai ficar 100 menos 46,66, o meu X vai dar 53,33, certo? É normal dar com vírgula assim? É normal sim. Principalmente o hidrogênio e o oxigênio. Bom, achei minha fórmula percentual inteira, né? Então, eu sei que o carbono é 40%, o hidrogênio é 6,66 e o oxigênio é 53,33. Bom, a gente vai fazer um pensamento aqui para facilitar. Eu vou considerar que 100% equivale a 100 gramas, tá? Porque se eu fizer esse pensamento aqui, eu posso dizer que o carbono eu tenho 40 gramas, que o hidrogênio eu tenho 6,66 gramas e que o oxigênio eu tenho 53,33 gramas. Porque se eu somar tudo vai dar 100 gramas, certo? Da mesma forma que se eu somar tudo isso aqui dá 100%. Eu vou fazer esse pensamento aqui, esse raciocínio, tá? De falar que o 100% é 100 gramas, porque se eu falar em gramas, eu posso transformar isso aqui em mol, tá? Existe uma relação que a gente vai usar muito em química, que é essa daqui, ó. Número de mol sempre vai ser a massa da substância que eu tenho dividido pela massa molar dela, tá? Essa formulinha que a gente vai usar muito. Ou seja, eu transformo a massa, que é o que eu tô falando aqui, em número de mol. E o número de mol, na verdade, vai ser a proporção que existe entre os elementos numa fórmula, tá? Então, esse é o raciocínio. Eu pego a porcentagem, tá? Considero que aquilo é massa. A partir dessa formulinha aqui, eu transformo massa em número de mol. E o número de mol na menor proporção inteiro, eu vou considerar isso daqui, ó, tá? Claro que antes eu vou achar a fórmula mínima. O procedimento é achar a fórmula mínima primeiro. E se eu tiver a massa molar, como ele me deu aqui, eu consigo achar a fórmula molecular. Então, olha só. Eu vou achar, então, o número de mol de cada um desses, do carbono, do hidrogênio e do oxigênio.
Vou fazer aqui do lado, ó. Então, para o carbono. Então, ó, vamos pensar no carbono, certo? Número de mol é massa. Que massa que eu considerei? 40, lembra? Veio do 40%. Então, eu tenho 40 gramas. Então, eu vou lá e coloco lá, 40 gramas. Massa molar. Qual que é a massa molar do carbono? 12. Carbono é 12, tá? Gramas por mol. A hora que eu fizer essa continha aqui, 40 dividido por 12, vai dar 3,33, tá? Vou fazer a mesma coisa agora para o hidrogênio. Então, ó, hidrogênio. Mesma ideia. Número de mol. Que massa que eu tô considerando o hidrogênio? 6,66. Então, olha lá, 6,66. Quanto que é a massa molar do hidrogênio? 1. Ah, vai dar 6,66. E por último, o oxigênio. Vou fazer a mesma coisa com o oxigênio. Então, olha lá, oxigênio. Número de mol. Massa que eu tô considerando, 53,33. 53,33. O oxigênio, na tabela periódica, ele é 16. Essa continha aqui vai dar 3,33. Ah, então quer dizer que existe uma proporção do carbono, hidrogênio e oxigênio, as quantidades são 3,33 carbono para 6,66 hidrogênio para 3,33 oxigênio. Mas isso é muito estranho. A gente nunca viu uma fórmula com número quebrado, né? Por isso, tá? O procedimento é sempre esse. Depois que eu chego nessa parte aqui e acho esses resultados, próximo passo é, você vai olhar cada um deles e ver qual é o menor, tá? Nesse caso aqui deu 2 igual, né? Então, aqui, tanto o carbono quanto o oxigênio deu números iguais e menores que o outro. Mas se fosse tudo diferente, eu ia pegar sempre o menor. E vou dividir todo mundo pelo menor. Então, ó, 3,33 dividido por 3,33. Esse aqui também dividido por 3,33. E esse aqui também dividido por 3,33. Lembrando que eu tô pegando o menor. Ó, deu 1, deu 2, deu 1. Agora sim, ó, eu tenho o número inteiro. Número inteiro e proporcional a esses aqui que a gente já tinha encontrado. Bom, então, na verdade, qual que é a fórmula mínima dessa substância? Depois que eu faço todo esse procedimento aqui, eu encontrei a fórmula mínima, tá? Então, vai ser carbono 1, né? Vou até colocar aqui, ó. Não precisa, mas eu vou pôr. Carbono 1. Hidrogênio, quantos que eu achei? 2. Oxigênio, quanto que eu achei? 1. Então, olha só, daqui eu tiro a fórmula mínima. Certo? Então, ó, vamos lá, de novo. Peguei a fórmula percentual, que somando dá 100%. Considerei o 100% como sendo 100 gramas. Aí, a porcentagem de cada um eu considerei gramas. Usei esse raciocínio aqui, que se eu pegar a massa da fórmula e dividir pela massa do elemento, eu consigo o número de mol, tá? Só que a coisa mais comum que tem é essa primeira divisão da número com vírgula, mas eu não quero número com vírgula, porque as fórmulas não têm vírgula, tá? Então, o que a gente faz? Pega sempre o menor e divide todos eles pelo menor. Aí eu vou chegar numa proporção inteira e aí eu vou chegar na fórmula mínima, tá? Bom, terminei o exercício? Não, ele não quer a fórmula mínima, ele quer a fórmula molecular. Só que a fórmula molecular, agora que eu tenho a mínima, é fácil. É só fazer o que a gente fez no primeiro exercício. Então, olha só. Fórmula mínima eu achei, ó, essa daqui, certo? Qual que é a massa molar da substância? 180, tá? Então, olha só, vamos fazer esse raciocínio aqui. Fórmula mínima.
Não vou pôr o 1 não, tá? Porque ele é desnecessário. CH2O. Essa é a fórmula mínima. Quanto que é a massa dela? Vamos fazer a conta, ó. Carbono 12, hidrogênio 1 vezes 2, 2, mais o oxigênio que é 16, certo? Isso daqui vai me dar 30, tá? Eu vou respeitar a unidade do exercício, né? Ele tá chamando de unidade de massa atômica, então eu vou falar que uma formulinha mínima pesa 30 UMA, unidade de massa atômica. Então, a fórmula mínima é essa aqui e tem essa massa. Agora, qual que é o procedimento que a gente já estudou para transformar a mínima em molecular? A fórmula molecular ele já falou, é 180. Tá? Então, eu vou pegar esses dois valores aqui, ó. Vou pegar o maior, dividir pelo menor, tá? 18 dividido por 3 vai dar 6. O que significa esse 6 mesmo? 6 é o fator de multiplicação. Então, agora, olha só, eu posso voltar aqui, pegar a fórmula mínima, CH2O, entre parênteses, vou multiplicar por aquele fator lá que a gente acabou de encontrar, que é o 6. E a daqui eu vou tirar a fórmula molecular. Carbono vezes 6, então aqui eu tenho 6. Hidrogênio eu tenho 2 vezes 6, vai dar 12. E o oxigênio eu tenho 1 vezes 6, vai dar 6. Essa daqui é a fórmula molecular, que é a resposta do exercício. Se a gente fizer a continha, ó, carbono 12 vezes 6, 72, mais 12, mais 16 vezes 6, eu vou encontrar o quê? Esse 180, tá? Esse aqui é o exercício mais típico que tem de transformação de fórmula percentual em fórmula molecular. E é muito comum aparecer exercício assim. Bom, próximo. Olha lá. Nesse aqui ele fala o seguinte. Ó, a análise quantitativa da glicose mostrou que 3 gramas dessa substância contém 1,2 ou 1,20 gramas de carbono, 0,20 gramas de hidrogênio e 1,6 gramas de oxigênio. Determine a fórmula percentual em massa da glicose. Percentual em massa porque ele me deu massa, tá? É por isso que ele tá pedindo em massa. Bom, olha só, ele disse que ele fez a análise em 3 gramas. Então, eu já vou entender que essas 3 gramas... Eu vou entender que essas 3 gramas é o 100%. Tá? Ué, é o total que ele tinha, então é 100%. Dessas 3 gramas, ele viu que, olha lá, 1,2 gramas é de carbono, que 0,20 gramas é de hidrogênio e 1,6 gramas é de oxigênio. E ele quer saber a fórmula percentual. Ah, isso daqui é muito fácil, ó. Se o total é 3 gramas e é 100%, eu vou relacionar esse daqui, ó. Eu vou fazer 3 continhas de regra de 3 e relacionar cada um desses para achar a porcentagem. Então, esse exercício aqui é bem fácil. Então, olha só. Vamos fazer primeiro do carbono. Então, o que eu vou fazer para o carbono? Olha lá. 3 gramas corresponde a 100%. Quanto que eu tenho em massa do carbono? 1,20. Isso aqui, X, tá? Esse X aqui vai me dar 40%. Então, eu já sei que de carbono eu tenho 40%. Bom, agora o próximo, mesma coisa. Hidrogênio. Hidrogênio. 3 gramas, 100%. De hidrogênio eu tenho 0,2.
Vou pôr Y aqui, Y%. Essa continha minha aqui vai dar 6,66%. E o por último, eu vou fazer a continha do oxigênio. Mesmo raciocínio. gramas 100% e 1,6 gramas W. Só para ficar diferente aqui, ó. Esse W aqui vai dar 53,33%. Então, agora é só montar. Então, a partir desses valores aqui, ó, dá para montar a fórmula percentual, que vai ser carbono 40%, hidrogênio 6,66% e oxigênio 53,33%. Aqui é a resposta.